Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel do bairro Flamengo e nesse momento você está participando conosco da nossa célula online. E hoje é uma célula toda especial. Nesses momentos iniciais vou aqui cumprimentar as pessoas que estão chegando, interagir com elas, né? Pastor Clévio já está aqui. Opa, graça e paz, que bom, pastor, o senhor aí. Quem mais está nessa live? Hoje também é uma oportunidade para a gente parabenizar os nossos irmãos que fizeram aniversário de terça-feira para cá. Você que está aqui conosco online, fale, né? Se você está se recordando de alguém, ou mesmo se hoje é seu aniversário. Bem-vindos, Graça e Paz, Igreja Batista Betel, Elaine, Leci, Graça e Paz, que bom você aqui. Indianara, Graça e Paz. Então, nesses momentos iniciais, a gente busca interagir com as pessoas que estão chegando, lembrando dos aniversariantes novamente, Lídia, a Paz. Hoje é aniversário da Valquíria, filha da Cássia. Quero deixar aqui registrado a nossa alegria pelo seu dia de aniversário, um abraço imenso da Igreja Batista Betel, que o Senhor possa estar abençoando esse seu novo ano de vida com muitas realizações e bênçãos sem medidas, viu, Valquíria? Fica aqui nosso abraço. Tá chegando aqui a irmã Marinha, que bom a senhora aqui, irmã Marinha. A irmã Márcia, a paz, irmã Márcia. Mais alguém? Daqui a poucos minutos a gente vai iniciar. Marilu, graça e paz. Que bom você aqui, Marilu. Ilza, boa noite. Graça e paz. Você está aqui conosco. Cumprimente-nos para a gente te reconhecer aqui. Tiana, a paz. Hoje muitas expectativas, né, com relação a essa live nova, com esses líderes. Nós já estamos reunidos desde 6h30, fazendo testes. E semana passada nós nos reunimos umas 3 vezes para que hoje essa live possa correr da melhor maneira possível. Boa noite, Mirlene. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Então, os líderes já estão, né, aguardando a minha chamada. Graça e paz, Cris Ferreira, filha da irmã Zeferino, não é isso? Ana Torres, graça e paz. Deus abençoe a família Torres aí presente. A irmã Vera. Henrique Magalhães. Seja muito bem-vindo, Henrique. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz a minha mãe. Então, gente, eu preciso falar para vocês aqui que o Giovanni entra, mas na verdade quem entra para participar dessa live toda terça é o Samuel, filho da Elismar e do Giovanni, né? A Elismar diz que ele não perde, né? Se ele ouvir, ele corre para assistir. O Gabriel, o Samuel, nós estamos muito felizes de você estar participando todas as vezes. É uma alegria muito grande, viu, Samuel? Que você possa ser realmente uma inspiração, como o próprio Samuel das Escrituras foi aquele homem que conseguia ouvir e discernir a voz de Deus, que você também seja essa criança que cresça sabendo ouvir e discernir a voz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente essa reunião. Amém, Mirlene. Nós oramos, porque o nosso intuito aqui é esse, que as pessoas possam ser abençoadas e edificadas pela palavra do Senhor. O Samuel me chama de mãe do Miguel, é muito legal. Andréia Antunes, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda a essa live.
Deixa eu ver quem mais. Vocês se recordam de alguém que também fez aniversário de terça-feira para cá, ou você fez aniversário e está aqui com a gente? Nós queremos te abençoar também. Poliana Castro, seja muito bem-vinda. Pastora Luísa, que bênção, pastora. Ledinha Batista, paz do Senhor. Que alegria poder encontrar aqui com os irmãos, né? Esse lugar ser abençoado e propício, né, para a gente falar da palavra do Senhor. Esse ambiente virtual ser esse espaço, esse lugar onde a gente pode se reunir, mesmo à distância, podemos nos reunir, podemos falar da palavra de Deus com liberdade para a glória do Senhor. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Ana Maria, diretamente de Capim Branco, que alegria, Ana Maria. Você falou que ia entrar nessa live e entrou mesmo, hein? Que bom. Um abraço nessa família que nós amamos tanto, Ricardo, Ana Maria, que faz uns temperos maravilhosos, irmãos. Cláudio Silva, glória a Deus, aleluia. Já chegou cheio da unção aí, Cláudio, seja muito bem-vindo. Giovanete, boa noite, paz. Tá lembrando aqui que a Carla e a Camila fizeram aniversário essa semana, assim, essas gêmeas tão abençoadas. Fica aqui, né, o nosso desejo, né, que vocês sejam tão abençoadas nesse novo ciclo de vida, que seja um ano cheio da graça, da presença do Senhor, onde vocês desfrutem do melhor de Deus para a vida de vocês, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós. Bem, sendo assim, nós já demos o tempo aqui para estar dando essas saudações iniciais, falamos sobre os aniversariantes. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós estamos no Facebook da igreja fazendo a nossa célula online. E hoje a nossa célula ela terá a participação de alguns líderes de célula. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Cada um deles vai participar dessa célula online, trazendo a sua contribuição. Nosso tema hoje é falando sobre fé. É um tema muito propício para esse tempo que a gente está vivendo. Desde já eu quero dizer para vocês que nós vamos falar sobre a fé, mas não é aqui um debate teológico, embora ele seja importante e tenha seu lugar, mas não é esse o intuito, né? O nosso objetivo é que através desses líderes, cada um deles possam trazer experiências, testemunhos que a própria Bíblia vem dizer sobre a importância da fé. E eu espero e desejo em Deus que essa noite seja um momento tão propício, tão oportuno para que Deus possa estar ministrando a sua vida, a sua família, de uma maneira tal que você se sinta por Ele, né? Motivado a continuar, mesmo depois, quando essa célula terminar, a continuar falando sobre a fé, sobre a importância da fé. A Nilma está dizendo aqui que está aguardando ansiosa. Paz do Senhor, Elizabeth. Então, eu vou convidar cada um desses líderes para estar cumprimentando vocês. Logo após, nós vamos fazer a oração e vamos iniciar. Ok? Então, quero começar aqui convidando a irmã Lica para vir aqui estar comigo e cumprimentar os irmãos que estão aqui conosco nessa live. Boa noite, graça e paz. Eu sou a Lica, né, líder de célula da Célula Água Viva no Jardim Riacho e também aqui no Inconfidentes. Ok, então o pessoal aí da Água Viva, eu acredito que está todo mundo aqui, né? A líder ali
Né? Tá todo mundo, eu espero. A Lica, que não é só líder, né? Ela também é supervisora de células e tem feito um trabalho muito abençoador, né? Nas células que ela tem coordenado. Então, seja muito bem-vinda, Lica. É uma alegria ter você aqui conosco. Quero convidar também para cumprimentar os irmãos, o nosso irmão Silas. Ei, gente, a paz, boa noite. Todo mundo bem? Eu sou o Silas, sou líder de célula, líder da célula Fisherman, com muito orgulho, é uma galerinha assim top demais. E é um prazer estar com vocês essa noite. Ah, que bom. O Silas, que além de líder, né, ele também supervisiona algumas células, Geração em Movimento, Filhos do Rei, e tem sido uma bênção, né, o trabalho que ele vem desenvolvendo com dedicação. E eu quero dar as boas-vindas a você essa noite, Silas, seja muito bem-vindo, que seja uma noite muito abençoada para todos nós. Amém, com certeza. Agora quero convidar a irmã Solange. Boa noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem, né? E todos nós estamos assim confinados, né? Mas não estamos sozinhos. Vamos estar juntos agora nesse momento e esperando que o Espírito Santo venha falar no nosso coração profundamente essa noite. Amém? Amém. Solange, que é líder da célula Atos, eu tenho certeza que o pessoal está todo mundo aí para ver a participação dessa líder, que é uma bênção na vida de cada um deles e que tem feito um trabalho tão importante na rede de células, né? Solange, seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Convido você a fechar seus olhos e nós vamos orar e nos colocar na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que Ele tome a direção de tudo que vai ser feito aqui para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos, louvamos teu santo nome, porque o Senhor é aquele por meio de quem todas as coisas são realizadas, ó Deus. Nós te bendizemos nessa noite que o Senhor fez, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de estarmos todos agora reunidos em teu nome, e todas as vezes que nós nos reunimos em teu nome, temos muitas expectativas, porque a tua palavra diz que o Senhor se faz no nosso meio. Então, seja aqui, seja aí onde meu irmão está, seja onde for, ó Espírito Santo, venha operar e agir com liberdade, que haja ambiente, que haja mentes atentas e corações dispostos, que a tua graça, que o teu poder possa se manifestar nessa noite em cada vida e lar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos lá, eu convido os líderes à tela e nós vamos fazer a introdução ao tema falando sobre fé. Então, irmãos, diversos especialistas têm falado nos últimos tempos sobre o impacto da fé na saúde das pessoas. E não somente sobre o impacto da fé na saúde das pessoas, mas eles têm falado sobre a importância da fé no que diz respeito à maneira como as pessoas, de uma forma geral, lidam com situações difíceis da vida, com momentos adversos que todas as pessoas estão sujeitas. Então, veja você a importância que a fé tem tido, né? Tem se dado à fé, como a fé é importante. Sobre a fé, a Bíblia vai dizer algo muito interessante para nós. Ela vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam. Ou seja, sem fé, nós não temos condições de nos achegarmos a Deus. Ainda existe um texto muito interessante no livro de Romanos, o capítulo é o 14, o verso é 23, que inclusive vai dizer para nós que tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. Veja, como a fé é importante. O autor da carta aos Hebreus vai trazer para nós uma definição bíblica sobre a fé. Ele vai dizer para nós que a fé
é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Tem um autor muito interessante chamado Eugene Peterson, que ele diz que é pela fé que nós lidamos com aquelas coisas que nós não podemos ver. Eu digo que não somente é pela fé que nós lidamos com aquilo que não podemos ver, eu digo, inclusive, que é pela fé que nós vamos lidar com situações na vida que são difíceis e adversas, como, por exemplo, esse tempo que todos nós estamos imersos nele, que é a pandemia, que dá situações tão difíceis e diversas para tantas pessoas. Ou seja, é da fé que vem a força para se reerguer, a força para se levantar, a força que dá a cada pessoa a resiliência, né, a capacidade de dar a volta por cima. E sem querer, né, entrar nessa noite num debate teológico sobre a fé e falar sobre os vários tipos de fé, o que seria também muito oportuno e propício, essa não é a nossa intenção nessa noite, né? Essa noite, cada um dos líderes que estão aqui vão contribuir e participar, trazendo para nós textos bíblicos, histórias e personagens das Escrituras que muito nos inspiram sobre a fé. Ou seja, vão falar para nós nessa noite sobre homens e mulheres que, no tempo e nas circunstâncias em que viveram, romperam em fé. Amém? E quero convidar nesse momento para trazer a sua contribuição para nós nessa noite, a nossa irmã Lica. Então, por favor, Lica, você tem a palavra, que o Senhor te abençoe. Amém. Amém, irmãos. Falando sobre fé, e eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós nos referimos aos exemplos bíblicos, né, que serão citados, eu mesmo vou trazer 3 exemplos, como Noé, Abraão e o próprio Jesus Cristo, nós vemos que podemos perceber que a fé deles foi fortalecida pela obediência. E o próprio textos bíblicos nos mostram isso. E se a gente for esse ouvir, né, desse versículo, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a gente pode entender esse ouvir como obediência. E aí eu gostaria de falar novamente esse versículo para vocês com essa pequena modificação, né, de sorte que a fé vem pela obediência, e a obediência pela palavra de Deus. Então, fé é um ato também de obediência. Nós podemos ver também que a fé é um ato de amor. No texto bíblico fala que aqueles que amam, né, aqueles que me amam, né, obedecem os meus mandamentos. Nós vemos o próprio Cristo falando isso. E aqueles que me amam serão amados de meu Pai. E aí eu gostaria de falar novamente esse versículo com essas pequenas modificações da obediência e também como um ato de amor, porque o próprio Cristo disse que quem obedece são aquelas pessoas que o amam, né? Antes da gente fazer essa modificação, gostaria de citar também um versículo bíblico lá do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, em que fala que o início era a palavra, né? Que era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. E nós sabemos que esse verbo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Então, nós fazendo essa modificação nesse pequeno versículo, olha só o grande entendimento que ele nos traz. De sorte que a fé vem por obedecer, e obedecer por Cristo, né? Eu achei muito interessante, porque o Cristo, ele foi exatamente o nosso maior exemplo em obediência, nosso maior exemplo de fé,
nosso maior exemplo de amor. E esse versículo fala que a obediência vem por Cristo. Ele foi esse grande ensinamento. Né? Ele veio e fez, nos ensinou a fazer aquilo que a gente não dava conta. E por sermos humanos, e ele vem nos ensinar e mostrar o caminho correto. Ainda temos também... Eu tô aqui colando, tá, irmãos? Eu fiz uma colinha aqui. Jesus é o nosso maior exemplo, como eu disse, e ele obedeceu em diversas situações. Ele obedeceu na tentação, ele obedeceu na crise. Quando Jesus veio, né, o Império Romano estava dominando toda uma situação, tinha inclusive uma crise política, e o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar exatamente como passar em Deus, em Cristo, com fé em Deus, através da obediência, através da fé. E ele obedeceu na dor. Quando ele estava para ser entregue ali no Getsemane, ele pediu ao Pai que fosse afastado dele aquele cálice, mas contudo que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então veja bem, mesmo em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio de tudo aquilo que ele viria padecer, ele ainda preferiu obedecer a Deus. Foi citado aqui pela pastora Daniela o texto de Hebreus, 10:6, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E na dor de Jesus no Getsemane, a gente pôde ver que ele estava contemplando esse galardão, que foi comprar toda uma humanidade, nos comprar para Cristo, para Deus, através da salvação. Então, ele enxergou além, ele foi muito além. A gente pode ver também em Hebreus, em sequência do capítulo 10, nos versículos 7 e 8, em que o autor de Hebreus refere a Noé e Abraão e que eles alcançaram, o que eles acreditavam, a promessa de Deus através da obediência. Está escrito lá, pela obediência Noé, pela obediência Abraão, e pela obediência Abraão esteve disposto até entregar o seu filho, por obediência e por confiar em Deus. Ele acreditou que teria algo mais para ele se ele entregasse. E Deus, deu aquilo exatamente que ele prometeu e garantiu, que era um filho, que era Isaac, não sacrificou e devolveu esse filho para Abraão. Somente a fé é fortalecedora da obediência, na obediência nos torna capaz de seguir sem ver, nos torna capaz de esperar, nos torna capaz de acreditar. Eu gostaria de salientar que o aspecto obediência é uma das características. Temos as características de crer, tem a características de confiar em Deus, de amar, mas a obediência eu queria trazer como algo assim, que é uma parte importante da fé. E somente a fé, ela nos faz capaz de declarar aquilo que Abacuque declarou lá, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que ele falou. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo de meio à adversidade, a gente não consiga ver, mas a gente consegue acreditar e confiar no Deus da nossa salvação, no Deus que é fiel, no Deus que prometeu e que é capaz de cumprir
texto de Hebreu fala que alguns, né, dos heróis da fé, que é citado lá no capítulo 11, não conseguiram ver, mas eles conseguiram experimentar em vida a bondade, a misericórdia, a salvação do Senhor, o refúgio que o próprio Senhor se faz por nós. Ele se faz esse refúgio, essa fortaleza, é aquilo que se fala lá em Salmos 91, né, que todos nós conhecemos. Ele é o Deus da nossa salvação, né? Pode 10.000 cair à nossa direita, à esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque Ele nos ama e Ele preparou todo um caminho. Então, a fé, falando, né, e concluindo, finalizando a minha palavra, a fé é uma das características importantes da fé é a obediência. E uma outra é a confiança. Confiar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor de tudo e que nada foge do controle. Mesmo hoje, a gente, em tempos de crise, nós temos escolher. E é um momento onde que a nossa obediência ela se torna, muitas das vezes, testada. Mas temos que escolher a obedecer e a confiar no Deus da nossa salvação. Mesmo que tudo esteja falando ao contrário. Mas a nossa confiança, a nossa fé, nos leva a crer que é Ele que muda a nossa sorte, é Ele que muda todas as situações e tem controle de todas as coisas. Eu gostaria de finalizar agora mesmo com Abacuque 3, versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da corça, faz-me andar em lugares altos. Esse é o nosso Deus que age e é galardoador daqueles que o buscam através da fé e através da confiança. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Amém. Que bom, né? Quero agradecer a Líquia por essa contribuição tão importante, salientando para nós sobre a importância da fé no aspecto de atentar para o que a palavra de Deus diz sobre a respeito de quem Deus é. Talvez você está aqui nos ouvindo nessa noite e se sente tão sem fé nesse momento da sua vida, incapaz de crer, de acreditar, de confiar, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você permite que essa palavra vá falando ao seu coração vai crescendo em fé, sua fé vai aumentando. E essa fé faz com que você creia na palavra, né? Como a Líquida ressaltou tão bem, na fé com o aspecto da obediência, e você acredita nessa palavra e obedece e crê no Senhor independente das circunstâncias, porque você acredita nessa palavra que diz a respeito desse Deus, do poder dele. Então, é tão importante ouvir a palavra e obedecer a palavra para que essa fé possa se firmar na nossa vida, né? Muito interessante esse aspecto que ela trouxe. Quero agora convidar, né, para trazer também a sua contribuição ao tema, o nosso irmão Silas, que está agora com a oportunidade. Ei, gente. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a pastora Dani por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar essa palavra. Eu acho que quando a gente traz uma palavra, a gente recebe mais, né? Porque a gente tem a oportunidade de receber para poder falar. Então, a gente recebe primeiro. É um prazer estar aqui, obrigado. Então, falar de fé nesse tempo é uma coisa até bem propícia, né? Porque eu estava, assim, dando uma vasculhada nos noticiários, a gente só abre o Google, assim, coloca notícias, últimas notícias, e aí a gente já vê, assim, várias coisas ruins e difíceis acontecendo, não é novidade para ninguém, é claro. Por exemplo, eu estava olhando uma notícia falando, assim, que na quarta semana de junho, foi registrado pelo IBGE um número de 12.428.000 pessoas desempregadas. Pensa nisso, gente, é muita gente desempregada, né? E talvez isso está chegando perto de nós,
algumas pessoas da sua família, talvez até mesmo você. Outra coisa que eu vi é que hoje mesmo foi registrado na atualização de 1h da tarde os números do coronavírus, que é 80.493 mortes. Quantas pessoas estão tristes, sofrendo, quantas famílias desamparadas, 2 milhões de pessoas infectadas. A gente está falando de uma vacina que ainda é só uma especulação, está em fase de estudo. Um relatório da ONU falou assim que em 2020, cerca de 132 milhões de pessoas no mundo podem passar fome. Enfim, em meio a tantas notícias ruins assim, a gente começa a ficar meio desanimado, a gente fica meio bitolado nessas notícias, a gente começa a se assustar. Mas eu queria chamar vocês justamente para poder falar sobre fé. E eu queria trazer a fé praticada de duas formas. Primeiro, quando a gente recebe uma palavra de Deus, e aí a gente tem que esperar. E a gente tem que ter fé para esperar. E o segundo aspecto é quando a gente tem que acreditar, mesmo quando a gente não tem palavra, e a gente tem ali só más notícias, e más notícias em cima de más notícias, a gente tem que só acreditar. Então tá bom, vamos para o primeiro. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que confiar e esperar. Confiar, ser obediente, como a Alika disse. E eu queria falar nesse aspecto da vida de Ana. Não sei se todo mundo conhece a vida de Ana. Ana foi uma mulher estéril na Bíblia. E o seu marido, que era Eucana, ele tinha outra esposa também, que era Penina. E essa outra, ela tinha filhos assim, quase que todo ano tinha um filho lá pro Eucana. Mas só que Ana não conseguia dar à luz. E o mais legal é que quando a gente vai ler o livro de 1 Samuel, a gente vê uma coisa muito legal, que a gente vê a soberania de Deus, porque lá no versículo 6 do capítulo 1 fala assim, Deus não permitia que Ana tivesse filhos. Então, isso é legal para a gente ver que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são ruins que estão acontecendo com a gente. E essas ruins também servem para o nosso crescimento. E o interessante é que Penina continuava provocando Ana, porque eu imagino alguma coisa assim, né? Estou conjecturando aqui. Olha o tanto de filho que eu tenho, você não tem nada. Imagina isso para uma mulher estéril, querendo ter filhos. E todo ano eles iam adorar a Deus no templo, e Penina sempre fazia isso com Ana. E ela estava ficando assim, triste, mas numa dessas vezes, ela começou a orar. Ela não comeu nada, e ela começou a orar, ela começou a pedir a Deus, e aí o marido dela até chegou a falar para ela assim, por um acaso eu não sou melhor do que 10 filhos para você? E esse ponto eu acho que é interessante, porque muitas vezes a gente está sentindo uma dor, e a gente está assim, orando e pedindo a Deus uma resposta, e às vezes as pessoas não entendem a nossa dor. Por exemplo, Eucana não entendia Ana, e falou assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, você tem já tantas coisas, por que você está tão triste com isso? Você tem a vida, enfim, cada um sabe aquilo que sente, sabe? É claro que eu não estou falando para a gente ser ingrato a Deus por aquilo que a gente talvez não tenha, mas às vezes uma resposta que você está buscando em Deus, enfim, Deus conhece o seu coração. E aí o melhor é que Ana começa a orar numa dessas situações ali no templo, mas só que o profeta Eli, de tanto tempo que ela ficou lá orando e chorando, ele chegou nela e falou assim, para de beber. Ele achou que ela estava bêbada. Só que ela falou assim, olha, eu não bebo, eu estou triste, minha alma está amargurada, porque eu não consigo, eu não posso ter filhos, eu estou muito triste. E aí o profeta disse assim, olha, vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. E aí, o que eu acho legal é o que acontece nesse momento. Porque até então, todo mundo tem problemas, todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem várias situações na vida, e todo mundo sofre por alguma coisa, enfim. Mas só que nesse momento, quando Ana recebe uma palavra, a Bíblia vai falar lá no versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 1, fala assim, olha, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Eu acredito que na hora que ela recebeu essa palavra, ela acreditou nessa palavra, e ela disse, recebi a palavra que eu precisava. Repare que ela não recebe um filho, gente.
Você já imaginou? Você está pedindo uma coisa e recebe uma palavra. Ah, não, eu vou te dar, você vai receber. Mas ela não está recebendo de qualquer pessoa. Ela não recebeu de qualquer pessoa, ela recebeu a palavra de Deus. E ela confiou nessa palavra. Ela acreditou nessa palavra. E por isso ela recebeu o seu milagre. E quando a gente olha para a vida de Ana, e talvez você está olhando para mim pensando assim, poxa, Silas, beleza, mas eu estou orando e Deus não me dá palavra nenhuma. Ah, pois eu te convido a ler a Bíblia, eu quero aqui citar uns versículos para você do que Deus já falou ao seu respeito. Por exemplo, em Lucas 12, 22, Deus fala para a gente não andar ansioso com as coisas desse mundo, com o que comer, andar ansioso com o que comer, com o que beber. E fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe será acrescentado. Depois, lá no Salmo 27, 1, fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Olha isso. Jeremias 29, 11, um texto célebre da Bíblia, que fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essas são as palavras de Deus para você, meu irmão. Então, se agarre essas palavras e faça como Penina. Coma, limpe as lágrimas do seu rosto e saia não mais abatido, mas levante a sua cabeça e fique pronto, porque há uma palavra para você. E o segundo ponto que eu queria falar é quando a gente tem que usar a nossa fé para acreditar mesmo diante de más notícias. Talvez as notícias não são muito boas para você, talvez o cenário está sendo ruim, e talvez você tenha acreditado com todas as suas forças, mas parece que nada acontece ou que Deus não te ouve. E eu quero contar uma história bem rápida, de uma história verídica, de um cantor chamado Jeremy Camp. Algumas pessoas devem conhecer. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, tem até um filme, eu esqueci o nome do filme agora, mas se vocês procurarem o filme da história de Jeremy Camp, vai ter alguma coisa sobre isso. Ele conhece uma menina na faculdade, resumindo bem rápido, ele conhece uma menina na faculdade, depois eles começam a namorar e ela descobre que tem câncer. Só que eles acreditam na cura, começam a orar e pedem um monte de gente para orar, e o câncer realmente desaparece, um grande milagre. Mas depois eles se casam e na lua de mel, ela descobre que está sentindo dores de novo. E descobre depois, diante de exames, que o câncer voltou. Resumindo a história, a esposa dele morre, e aí ele fica meio revoltado, sofre aquele luto, mas aí o pai dele lembra ele que as tragédias nos dão chance de sermos trabalhados e de confiar ainda mais no Senhor. E aí ele encontra uma carta da esposa dele que dizia para ele não parar e para ele continuar tocando o violão dele. E aí ele começa a tocar de novo e Deus dá para ele uma música. Ele escreve uma música naquele dia. E a música fala o seguinte: eu acredito na sua fidelidade, eu ainda acredito na sua fidelidade, eu ainda acredito na sua verdade, eu ainda acredito no seu santo amor, mesmo quando eu não conseguir enxergar, eu ainda acredito. E aí eu concluo dizendo o seguinte: parece que a gente só tem, assim, os noticiários só publicam tragédias. Parece que a política está um caos e às vezes tem muita coisa ruim acontecendo com você ou próximo de você. Mas eu queria te dizer, meu irmão, essa é a palavra que eu deixo para você. Mesmo que você não consiga enxergar, continue acreditando, porque Ele é soberano. Agarre-se à palavra dele e continue acreditando. Eu concluo assim, e eu torço, eu oro para que essa palavra entre no seu coração e que a fé te dê força nesses dias, em nome de Jesus. Dani. Que bom, né, essa palavra. Que bom essa palavra. Mais uma contribuição tão abençoada, né? Diante de um quadro de tantas más notícias, não está muito difícil da gente se deparar com más notícias, né? Basta que a gente ouça um pouquinho o ambiente, a gente vai se deparar com inúmeras situações difíceis, de angústias e tristezas que eu imagino que estão subindo diante do trono de Deus como um clamor. Quantas famílias não choram nesse momento, um choro
comum, um choro da perda, um choro do medo da morte, enfim, eu creio que existe um clamor diante da presença do Senhor e nós estamos cercados por situações difíceis, seja situações que estamos vivendo nesse momento, ou seja de pessoas que estão muito próximas a nós, ou de pessoas que, de um quadro geral, estão passando por uma situação difícil. E se houve tantas coisas, tantas notícias ruins, mas nessa noite o desafio é também muito próximo disso aqui que os irmãos estão trazendo, é que você seja uma voz de Deus no meio dessa geração angustiada, perdida, triste, enlutada, uma voz que venha falar sobre a fé, porque existem outras vozes falando de várias outras coisas. Fé para esperar, como o Silas mesmo disse, fé para esperar, mas não esperar em qualquer coisa, não esperar pelo Senhor. Nós temos a palavra de Deus que é digna da nossa confiança. O Salmo 12, verso 6 diz isso. As promessas do Senhor merecem confiança. Nós temos a palavra, podemos nos apegar a ela, como Ana se apegou àquela palavra que recebeu. Nós também podemos nos apegar à palavra de Deus e ela ser o nosso escape, nossa força, não é? E podemos também ser proclamadores de boas notícias da parte de Deus nesse tempo, né? Vamos falar sobre a fé, vamos falar sobre nosso coração não temer as más notícias, como o Silas disse, mas permanecer confiante em Deus, porque Ele não tarda. E como o próprio Eugênio Peterson disse, que eu disse aqui no início, né? A fé nos habilita a lidar com aquilo que nós não podemos ver, mesmo diante de um quadro mais medonho, mais aterrorizante, ou escuro, onde ninguém pode enxergar nada, a fé nos dá a condição de lidarmos com aquilo que os nossos olhos não podem contemplar, porque a nossa fé, ela nos faz nos achegarmos a Deus, aquele que tem o governo, que tem o domínio de todas as situações. Então, que bom, né? Nós sabemos que podemos fazer uso da fé para propagarmos essa vontade de Deus no nosso tempo. Muito abençoada essa palavra também. Quero convidar agora também para trazer sua contribuição a nossa irmã Solange. A palavra está com você. Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Então, como os irmãos já falaram antes, né? O Silas acabou de falar, que nós vivemos um tempo em que fomos obrigados a nos retirar e ficar em casa isolados de tudo e de todos. Os relacionamentos se tornaram quase que totalmente digital, pois além da nossa família, não nos relacionamos com quase ninguém, pessoalmente. Aí, o que a gente faz? A gente começa a criar dúvidas existenciais, procurando entender, né, este momento, e muitas vezes questionamos a existência de Deus. Aí a gente começa, será que Ele é soberano? Será que Ele possui realmente o controle sobre todas as coisas? Como será a vida após esse extenso isolamento, né? E a igreja, será que ele vai continuar relevante aqui na face da Terra? Então, eu quero falar hoje de uma mulher, né? A única mulher dentre os heróis da fé, ela está entre os heróis da fé. A única mulher, que é Raabe, né? Nós vamos ver o que Raabe nos ensina hoje, né? Nesses tempos difíceis, porque ela também viveu um tempo difícil. Mesmo ela não conhecendo a Deus naquele tempo, né? Ela conheceu um tempo difícil e a vida dela também era difícil, muito difícil. Então, quem que era Raabe? A Raabe era uma prostituta, né? Está lá no livro de Josué, no capítulo 2. Se vocês lerem lá, vocês vão saber quem que é Raabe. Ela era uma prostituta e ela se prostituía para se sustentar e sustentar a família dela também. E quando Moisés morreu, Josué foi sucessor dele, né? Moisés estava, né, direcionando o povo para a terra prometida. Só que Moisés morreu. E Deus chamou Josué, né, para liderar o povo, para continuar a caminhar e chegar na terra prometida.
Então, Josué, o que Josué fez? Antes de entrar em Jericó, ele enviou 2 espias para Jericó, a terra que Deus deu para Israel. As cidades daquele tempo eram fortificadas com muros, e os muros eram muito grandes, altos e largos. E a casa de Raabe ela era construída em cima daquele muro, né? E ali naquela casa também, ela hospedava as pessoas que passavam por ali, que chegavam até na cidade, as pessoas procuravam a casa dela para se hospedar também. E esses 2 espias que Josué mandou para lá, se hospedaram na casa de Raabe. E eles ficaram ali, né? Então, como naquele lugar ali passa muitas pessoas e tudo, aí chegou a notícia, né? Foi espalhada a notícia para toda a cidade que tinha 2 espias lá na casa de Raabe. Então, essa notícia chegou até o governo, né, de Jericó. E a cidade, então, entrou em alerta. E o rei desconfiou, né, que os espias estavam lá, no prostíbulo de Raabe, e com isso, por lógica, né, a Raabe, o que tinha que fazer? Ela tinha que entregar aqueles 2 espias para as autoridades da cidade dela. Mas só tem que ela não fez isso, não. Ela descobriu que os espias eram o povo de Israel. E ela já tinha ouvido falar de algumas coisas, né, desse povo de Israel, do Deus de Israel. E o que Raabe fez? Ela escondeu esses 2 espias. Aí, quando o governo daquela cidade enviou os homens para buscar esses 2 espias que estavam escondidos na casa dela, ela mentiu para eles, falou que eles não estavam lá. E ela escondeu eles lá em cima, né, no terraço. E ela ainda falou com aqueles homens assim: eles acabaram de sair tem pouco tempo. Se vocês procurar eles, vocês vão encontrar ele pelo caminho. Só que tem que ela mentiu, eles estavam lá escondidos ainda. Então, quando aqueles homens que estavam lá foram lá para buscar aqueles 2 homens, né? E ele foi perseguindo aqueles 2 espias, eles achavam que não ia pegar ele. Aí Raabe entrou em acordo com aqueles 2 espias. Então Raabe falou com eles assim: eu vou ajudar vocês 2, mas eu quero fazer um acordo com vocês, porque quando vocês entrarem aqui na cidade, né, nessa cidade fortificada, eu quero que vocês me livrem a minha vida e livrem a vida da minha família também. Por que ela falou isso? Porque a casa dela iam muitas pessoas viajantes, e ela já tinha ouvido falar do Deus que era todo-poderoso, do que ele tinha feito para aquele povo. Olha para você ver a palavra, né? Ela já tinha ouvido. Então, ela pegou e falou com ele, fez um trato com os 2 espias, falou com ele. Aí os espias falaram assim: então vou fazer assim, quando a gente for entrar pela cidade, né, para tomar posse dessa cidade, você vai colocar um fio, né, de escarlate na janela pendurado, né, um fio vermelho. Porque quando a gente chegar na cidade, a gente vai ver esse fio pendurado e a gente vai saber que você está ali e a sua família vai estar ali também, dentro da sua casa. E não saia dali para nada, fique dentro de casa, não saia de lá para nada. E assim ela fez, né? Então, o que ela ouviu daquele povo que passava por ali? E ela ouvia as conversas. Eu vou ler o versículo aqui, que está em Josué 2, que está a partir do versículo 10 aqui, Ela falou assim para os 2 espias: pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo.
Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima, no céu e embaixo da terra. Ela tinha ouvido essas coisas, e essas palavras, né, que aqueles viajantes passaram ali e comentaram perto dela, ela guardou aquelas palavras. Então, a palavra entrou no coração dela e ela creu no Deus de Israel, mesmo sem conhecê-lo ainda. Mesmo sem conhecer eles ainda, ela creu naquelas palavras. Então, aí, por que ela foi uma heroína? Né? Não porque ela mentiu, que ela escondeu aqueles homens, ela mentiu, né? E Deus também qualquer mentira é pecado. Mas ela ainda não tinha conhecido o Deus de Israel. Ela tinha ouvido falar do Deus de Israel, mas ela creu naquelas palavras. E o que ela fez? Então os espias foram embora, né? E ela ficou lá. E ela conversou com a família e falou que eles tinham que ficar dentro de casa porque Israel estava chegando. E Deus estava na frente daquele exército, não é mesmo? Então, ela fez aquele acordo que poupasse, né, a vida dela e a vida da família dela. E o que aconteceu? A Raabe, ela foi uma heroína, né? Por quê? Não porque ela mentiu, mas porque ela creu na palavra de Deus, né? O verdadeiro motivo que Raabe é uma heroína é a fé que ela teve, certeza plena, convicção daquilo que Deus, daquilo que ele fez, e principalmente do seu amor, a graça, né? A graça, o amor e a misericórdia de Deus. Lá em Romanos 10, 17, está escrito, né? Que o que aconteceu na vida de Raabe está escrito lá, né? Em Romanos 10, 17, demonstrando que a fé, de fato, a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. Antes de Deus se chegar à pessoa, ela já ouviu a palavra. Antes de tudo, chega a palavra até essa pessoa. Então, como que nós podemos tirar lições da vida de Raabe? Primeira lição, a graça, né? Raabe revela a graça de Deus e a maneira que ela alcança, né, os piores, os improváveis, aqueles que ninguém sequer e considera. Então, o mundo, né, por Raabe ser uma prostituta, para o mundo ela não vale nada, porque ela é uma prostituta. Mas para Deus, ela é preciosa. Para Deus, ela é muito preciosa. Então, através da vida de Raabe, nós podemos ver a graça de Deus. A graça sobre a vida de Raabe. E outra lição, o amor. O amor de Deus é revelado pelo cuidado que tiveram com Raabe. Aqueles dois espias, né? Eles já conheciam o amor de Deus. E através da vida deles dois, Raabe, né? Eles puderam cuidar de Raabe e ela conheceu o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dela. A misericórdia, né, é demonstrada porque Raabe entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Olha para você ver. Ela era uma prostituta. E ela está lá em Mateus, né, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6. Raabe casou-se com Salmão, né? E ela teve um filho. Ela teve um filho. E ela entrou o quê? Para a genealogia de Jesus Cristo. Então, olha para você ver o cuidado de Deus. Aquela cidade ali estava com medo. Eles não conseguiam fazer mais nada, porque eles ouviram do que Deus tinha feito ao povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito. Ela tinha ouvido, Raabe tinha ouvido que Deus tinha abrido o Mar Vermelho para Israel passar. Ela tinha ouvido, né, que Deus enviava o maná, né, dos céus para aquele povo. Ela creu naquilo que ela ouviu. Ela nem conhecia o Deus de Israel, mas ela creu.
Ela creu. Então, nós podemos ver, né, que através da vida de Raabe, nós podemos ver a graça do Senhor, o amor do Senhor e a misericórdia de Deus na vida dela. Então, a nossa vida, a gente não pode viver ela por vistas, mas por fé. Então, como que nós vamos conseguir essa fé genuína? É só através do quê? É só através da palavra de Deus, de ler, ouvir, orar e ir à igreja. Olha para você ver. A fé vai crescendo, né? Nós temos o quê? Que cultivar essa fé. Nós temos que cultivar essa fé. Essa fé tem que ser cultivada todos os dias, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os irmãos, na comunhão, na oração, na nossa relação com o Senhor. Entenderam? Então, Raabe, a Raabe era uma prostituta, e Deus colocou ela, né, no melhor lugar, porque ela foi preciosa para o Senhor. Ela ajudou aqueles 2 espias. Ela mentiu, mas ela não tinha, né? Ela não tinha um relacionamento com Deus ainda. Mas Deus, o quê? Mudou a vida de Raabe. Deus colocou ela, né, no lugar que o mundo não colocaria. As pessoas não colocariam. E às vezes nós também, né, não colocaria. Por quê? Ela era uma prostituta. E Deus viu Raabe, viu o coração dela. Então, eu quero concluir que cultivem essa fé. Não deixe que a sua fé seja abalada, né, pela Covid, por aquilo que vocês ouvem na internet, na televisão. Não deixe que essas coisas enchem seu coração, mas enche o seu coração com a palavra, com a oração, com a sua relação com as pessoas. Falam de coisas boas, né, do que Deus tem feito. Como Raabe ouviu as coisas boas que Deus tinha feito. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. E eu passo agora para a pastora Dani. Amém. Que bênção, né? Mais uma palavra tão oportuna e tão própria para esse tema que a gente está falando. Quando oramos nesse tempo, a gente pode pensar assim, como orar, né? Que pedir a Deus? Mortes, desemprego, situações que parecem não se definir, que não há luz no fim desse túnel, né? O que nós podemos orar? Nós podemos pedir ao Senhor que as pessoas possam crer nele. Nós podemos pedir ao Senhor que a fé das pessoas seja aumentada. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, que cada vez que ela ouvia a palavra Covid, ela orava. Então, se ela ouvisse muitas vezes ela orava. E o Senhor deseja que nós sejamos essas pessoas, que possamos falar dessa palavra o tempo todo. Não importa onde, não importa a quem essa palavra deve ser falada. A Solange trouxe esse exemplo tão oportuno de Raabe, né? Mas uma prostituta fez uso da palavra de Deus e eu acredito que se fosse um encontro com Jesus, o Senhor Jesus diria para Raabe, Raabe, a tua fé te salvou. E não salvou somente você, mas salvou toda a sua família. Olha, o que vai salvar cada uma pessoa nesse momento, seja qual for, vai ser a fé no nosso Senhor. Mas as pessoas só crerão nele como Raabe se elas ouvirem falar sobre ele. Então, nessa noite, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesse momento, para que você não cesse a sua voz nesse tempo, que você seja um propagador, um divulgador de boas notícias dos céus que Jesus já trouxe. Vamos falar da fé. Vamos falar do nosso Deus, daquilo que Ele é poderoso para fazer. Vamos orar para que o Senhor venha acrescentar fé ao coração das pessoas, para que elas possam cada dia mais acreditar. O cenário hoje é de incredulidade geral. Mas nós que temos o Senhor e temos essa palavra, sabemos que podemos crer. Sabe quando lá no Antigo Testamento o Senhor fala dessa palavra no caminho?
Fala dessa palavra sentado na sua casa. Fala quando você estiver comendo. Fala quando você estiver trabalhando. Hoje o Espírito Santo está nos conclamando a mim e a você para que nós venhamos falar dessa palavra a tempo e a fora de tempo. Não podemos perder a oportunidade de falar da palavra do Senhor, porque ela vai gerar fé no coração das pessoas para que elas creiam em Deus. E é o que nós mais desejamos nesse tempo, não é verdade? Olha, a gente está começando a caminhar para o fim dessa live, começando a caminhar para o fim, né? Enfim, estamos indo para o fim dessa live e vocês podem aqui fazer alguns comentários, na medida do possível eu vou ler. Eu quero, nesse momento, falar a você que está nos ouvindo nessa noite e você deseja essa fé salvadora que Raabe teve para a sua vida, né? Raabe não salvou somente a si, ela salvou a ela mesma e a toda a sua família. Você que deseja essa fé salvadora, essa fé que se manifesta na vida das pessoas de uma forma específica, individual, na sua experiência de vida. Essa fé que não consiste apenas em crermos nas palavras como verdade, mas nessa fé salvadora que consiste em nós confiarmos a nossa vida a uma pessoa, a Jesus Cristo. Sim, confiar é uma das ramificações da palavra fé. Então, não é somente ouvir e acreditar nessas palavras que cada um dos nossos irmãos falaram, e acreditar nessas palavras como palavras verdadeiras, mas confiar a sua vida a uma pessoa, a Jesus Cristo. Romanos 10:9 foi citado aqui: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E como exemplo de Raabe, não somente o Senhor, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, toda a sua família. O que eu quero dizer para você nessa noite que está nos ouvindo é que não perca essa oportunidade de fé que está sendo dada pelo Senhor a você nessa noite. O dia se chama hoje, a oportunidade é agora. Não perca essa oportunidade de fé. Nesse tempo de más notícias, onde que tudo aquilo que a gente geralmente ouve nos leva à incredulidade, vamos falar da palavra de Deus, porque ela nos faz acreditar, ela nos faz confiar, ela nos faz romper. Tem aquela canção que eu gosto tanto, tenho certeza que muitas pessoas aqui conhecem, Rompendo em Fé. Nesse tempo, nós vamos romper em fé, vamos romper com fé, e vamos romper pela fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E não queremos essa fé só para nós, queremos que essa fé alcance tantas e tantas e tantas pessoas, para que muitas possam se achegar ao Senhor. Amém? Quero agradecer, né, você que está aqui nessa live. Nós vamos orar e logo depois eu vou fazer os agradecimentos. Vou dar oportunidade para os irmãos aí agradecerem também a participação de todos. Mas nesse momento, antes de nós encerrarmos, vamos orar. E se você, nesse momento, sabe, falou, essa é a minha oportunidade de fé, é minha oportunidade de fé de crer no nome do Senhor Jesus para a salvação da minha vida e da minha família, faça essa oração comigo. Ou se você está vivendo hoje uma angústia, uma tristeza tão profunda no seu coração, está se sentindo tão para baixo, se apegue a essa palavra como Ana se apegou, obedeça a essa palavra como Jesus obedeceu, não é? E você vai ter êxito para a glória de Deus. Vamos orar juntos? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, que essa palavra de fé possa estar alcançando tantas vidas nesse momento. E que nesse exato momento haja decisões de pessoas que por ouvirem a tua palavra e crerem no Senhor, nesse momento, confiam as suas vidas ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, no nome do Senhor Jesus, aí onde essa pessoa está me ouvindo nesse momento, recebê-la
em nome de Jesus. E pessoas que nesse momento que nos ouvem, Senhor, que estão abatidas, que estão, Senhor, sem esperança e sem fé, quem sabe que nesse momento a palavra do Senhor, Deus, essa palavra tão poderosa que penetra o mais profundo do coração, possa suscitar a fé, em nome do Senhor Jesus, e que nessa noite muitas e muitas e muitas pessoas possam ter a sua fé aumentada, porque o Senhor precisa nesse tempo de homens e mulheres de fé, que abram as suas bocas com fé, com ousadia, e ousem falar da sua palavra, que esse irmão, essa irmã que me ouve, possam ser essas pessoas. É que eu te peço nesse momento, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu vou ler alguma coisa aqui à medida do possível. Mas nesse momento quero dar oportunidade para os irmãos aqui fazer seus agradecimentos, começando pela Lica, que está aqui do meu ladinho, todos os outros também, né? Está aqui no meu canto direito. Lica, né? Quero te dar essa oportunidade para você fazer suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite com os irmãos. Eu acredito que a palavra de Deus foi dita aquilo que nós precisávamos ouvir, né? É de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em meio a tantas notícias ruins, como Silas falou, a gente abre aí o computador, liga a televisão, é Covid, Covid, Covid. Verdade. Que nós possamos abrir a palavra de Deus e ler e alimentar a nossa fé. É isso que eu oro e peço a Deus que promova essa mudança nas nossas vidas, para que a gente possa vivenciar o milagre de Deus. E que Deus possa abençoar cada um que esteve aqui essa noite prestigiando essa live, e que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Silas, né? Quero te dar oportunidade também nesse momento. Então, gente, obrigado. Obrigado, pastora Dani. Obrigado a Solange e a Lica. Todo mundo aí que a gente foi parceiro nessa live. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, que está aí, que compartilhou com a gente esse momento para falar sobre isso. Eu tenho certeza que cada um tem uma palavra para falar, tem uma palavra dentro de você. E uma vez eu ouvi uma coisa que é muito legal. Tudo que você precisa está dentro de você. E a fé também está dentro de você. Então, use aquilo que tem dentro de você, para que você tenha paz, tenha vida, tenha alegria, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Ótima noite. Amém. A Agma está aqui falando, meu genrinho lindo. Solange também, né? Oportunidade de fazer as considerações finais. O mesmo, eu agradeço, né? Fazendo as palavras do Silas, né? Oportunidade de estar junto com ele, com a Lica, com a pastora Daniela. Agradeço também a todos, né, que participaram da live, né, que confiaram, né, em nós. Eu quero agradecer e falar com vocês que não tenha medo do tempo que nós estamos vivendo. Deus está cuidando de cada um. Deus só pede que você tenha fé. Que você tenha fé. Ore que Deus vai falar com você. E eu tenho certeza que cada vez que você chegar perto do Senhor, algo novo vai acontecer. Porque quem chega perto dele não fica sem resposta. Amém? Eu agradeço. Muito obrigado, pastora Daniela, né, pelo convite. E eu abençoo todos vocês. Tá? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Indianara está falando aqui, minha líder, linda Solange. Irmãos, olha só, quero contar para vocês que nós não combinamos sobre o que falaríamos, a não ser o tema. Então, foi uma grata surpresa para cada um de nós, cada tema que foi abordado aqui. Eles brincavam falando assim, nós vamos falar do mesmo personagem, do mesmo exemplo bíblico, e a gente deixou tudo fluir. Vocês viram que fluiu com tanta graça de Deus, porque o Espírito Santo está operando
nos nossos corações. E Amém. quero agradecer todos vocês realmente por estarem aqui. Quero incentivar vocês. Existem boas notícias para serem dadas. E as boas notícias estão na palavra do Senhor. Então, fale de fé. Fale sobre a fé. Fale com fé. Fale da fé. Não deixe de falar. Nós temos nos nossos lábios boas notícias para esse tempo e as pessoas estão sedentas por elas. Agradecer a participação de todos. O Gabriel, né, que desde o início, quando eu propus o programa, estudou o programa, fez vários testes, está aqui comigo. Depois a gente vai colocar as fotos dos bastidores da live para você ver. Então, que o Senhor abençoe rica e abundantemente cada um de vocês. Hoje não deu para ficar lendo, né, aqui as participações, mas com certeza nós vamos ler depois e vamos responder para vocês aí, cada um dos líderes aqui, né? A equipe da mídia tá de parabéns, né? Agradecer a todos os envolvidos, né? Que o Senhor abençoe rica e abundantemente. Então, Amém. Estamos caminhando para o fim, já oramos e já agradecemos. Bem, tá acabando, que pena, né? O tempo passou rápido. Mas terça-feira que vem nós estamos juntos de novo na nossa célula online, terça-feira às 19h30, e com certeza essa experiência não vai ser a única, nós vamos fazer outras lives com os líderes e vai ser bênção também. Gabriel, o anjo, né, Elaine? Isso aí mesmo. Um abraço a todos vocês. Tchau e até a próxima, se o Senhor permitir. Fiquem com Deus. Beijo, gente, com Deus. Tchau.